Podcastirmãos.com. Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 636 entrando no ar. Eu sou o Paulinho, estou aqui com a Adriana, que tá cada vez menos ansiosa na rotina espanhola, né? Ai, um vinhozinho gente, por não la tem tarde. como, Na tarde mas... não, à noite, né? Não, vinho todo dia, né, meu? Não tem hora pra tomar vinho. Vinho a €1, né? 2 Vinho a euros. €1. Ó, dá até desânimo de comprar água, vou falar a verdade, viu? Porque o vinho tá mais barato que a água aqui. Ai, que delícia. Que bênção. É, muito bom. Tô indo aí. Gente, esse é um programa não adequado para menores de 18 anos. Nós estamos incentivando o uso de álcool por crianças, uma tá? tacinha de Pra vinho. A gente vai falar sobre relaxa, ansiedade na relaxa. infância, não é para as crianças tomarem vinho, beleza? Tem gente que dava vinho pra criança, mas tudo bem, fica quieto. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Dani, que me deixou ansiosa, Dani, porque você tá tão linda, os anos não passam pra você e eu preciso descobrir Meu Deus do céu, isso é filtro, é filtro. É tudo filtro isso aqui, deixa eu tirar pra você ver. Maquiagem, filtro. E eu sou a Dani, tô aqui com o Paulinho, que há 13 anos me deixa ansiosa toda vez que me convida pra gravar um podcast. Olha isso. E é uma honra sempre pra gente, Dani, a gente poder conversar, matar saudade. E uma amizade de mais de 13 anos mesmo, hein? Caramba, Fui 13 pesquisar anos. aqui, 26 de março de 2012 foi o primeiro episódio que nós gravamos, episódio número 169, e o tema foi filhos. Por que não, né? Há 13 Olha aí. anos falando de filhos. Que coisa mais esquisita, Olha só. né? Não é esquisita a gente pensar que 2012 já passou 13 anos? 13 anos. E nossos filhos... É sério, pra mim a gente só cidade tinha um 2012. filho na época. A gente só tinha um filho. É, só tinha um. E o podcast foi no plural, filhos. Não. É verdade. E sabe o que é bizarro? A gente participou de um acampamento e aí a festa era a festa dos anos 90. E um monte de gente usou a mesma roupa que tava, porque falou, usa essa roupa desde os anos 90. Aí uma das crianças virou pra mim e falou assim, nossa, mas os anos 90 tá muito antigo. Aí eu Faz fiquei... muito tempo, Tá nos muito anos 90. antigo. Aí, gente, 2012, tá aí. Tá aí, foi logo Cara, ontem, já tinha né? celular em 2012. Gente, bizarro. eu comecei a faculdade, tinha umas meninas estudando comigo que nasceram no início dos anos 2000, assim. E eu, meu Deus do céu, que É chocante, estranho né? isso. E agora elas já têm 25 anos, né? Sim, você vê matéria assim de fulano foi preso, nascido nos anos 2000, você imagina um bebê sendo preso, né? Na cadeia, essas coisas. Tem até meme exato. disso, né? Tem até meme disso. Esse é mais um episódio que nós vamos lamentar a nossa idade, Não pelo vamos jeito, lamentar, né? marido. Olha, eu vou falar aqui, não sei vocês, mas eu, fora algumas dores locais, que eu não vou abrir pro público, eu me sinto super bem, super jovem. Meus Aham. exames estão todos em Jovem. dia. É. Eu fui elogiada pela dentista. Não é muita coisa, porque eu moro na Espanha, mas eu fui elogiada pela dentista. Vamos Que dentes comemorar. bonitos, né? Sim, vamos comemorar. Mas é isso, gente. Nós não vamos falar mais sobre idade, mas vamos falar sim sobre filhos. Que se a Dani tá aqui, nós vamos falar sobre filhos. E vamos discutir a ansiedade na infância. Crianças cada vez mais ansiosas. A gente sabe quem é o vilão de tudo isso, mas a gente não vai É falar o pai, sobre claro. tudo isso. É o pai, né? A Aham. Dani tá aqui só pra corroborar. Não é o pai que dá celular, né? É a mãe que dá o celular pro filho. Mas a gente não vai só tacar pedra no celular, não. Vamos falar sobre as causas da ansiedade na infância e um pouquinho como a gente pode tratar. Esse episódio não é só para pais, é para qualquer pessoa que tenha crianças por perto, que pode ajudar também a gente ter uma geração, salvar essa geração aí, que eu vou te dizer, a coisa tá feia. Mas, ó, se a mãe estiver fazendo Duolingo junto com o filho no celular, daí tá valendo. Aí pode, aí tudo pode. bem, tá bom. Eu ia falar jogar Among Us, mas deixa do Duolingo. Deixa eu Duolingo. Aham. Bom, a gente tava pensando, temos que gravar de novo com a Dani. A gente já tava com a Dani saudade, tem que Dani. bater cartão aqui pelo menos uma vez por semestre, né? Eu diria uma vez cada ano, mas vamos tentar uma vez por semestre. E a gente pensou, o que a gente poderia falar? Qual um dos grandes males, uma das grandes armadilhas que nós temos hoje, né? Um dos grandes problemas que a gente encontra na infância de hoje. E a ansiedade é algo que antigamente não se falava, né? Quase não se tratava de ansiedade na infância, quando as crianças podiam correr na rua, soltar pipa,
pipa. Ansiedade era coisa de adulto, né? Coisa de adulto, e olha lá, né? Até pra adulto, a ansiedade não era algo muito tratado antigamente, mas com os males da nossa sociedade, a gente começou a pensar muito na ansiedade no adulto e hoje, mais do que nunca, a ansiedade na infância. Crianças cada vez mais ansiosas, crianças que não conseguem viver o ócio, que não conseguem estar sem fazer nada, estar sem nenhum estímulo todo o tempo. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso e como isso é algo importante de se pensar para não deixar passar, para não deixar para tratar lá só quando for jovem, quando for adulto. É algo que dá para ser tratado desde agora e colher frutos lá na vida adulta também, né? Então, eu acho que mais do que a gente identificar fatores que geram ansiedade, se a criança realmente tá ansiosa ou não, identificar comportamentos, essas coisas, pra mim, no meu caso, eu acho que o mais importante é a gente identificar o que a gente faz que a gente promove a ansiedade das crianças, sabe? Isso também é um fator que gera ansiedade. Sim, mas eu tô... Sim, mas o que eu estou fazendo e às vezes eu não estou percebendo, entendeu? De que eu tô gerando ansiedade, sabe? Assim, vamos fazer uma lista e tal, o que a gente vai fazer agora? Agora cada um a rodinha aqui da hora do almoço, cada um fala alguma coisa. Se isso tá gerando ansiedade ou se isso é uma coisa boa ou não, sabe? De identificar, porque às vezes a gente tenta acertar e no fim das contas a gente tá só agravando a situação, né? Então... Antes de mais nada, Dani, só pra esclarecer pros nossos ouvintes, tem gente que talvez esteja ouvindo um podcast Irmãos.com pela primeira vez ou um com você pela primeira vez. A Dani é psicóloga especializada em crianças, né, Dani? Os seus pacientes, em geral, são mais crianças hoje? Como é que tá o seu ramo de atividade na psicologia? Acho que assim, bem por cima, 70% criança, uns 20% adolescente e 10% adulto. Deu 100, adulto, né? São os pais das crianças que você... Não, tô brincando. Que estão passando por ansiedade. E é engraçado que o primeiro episódio que a gente gravou lá em 2012, você não tinha nem começado a faculdade de psicologia ainda, né? Você falava sobre isso porque trabalhava com casais, com famílias na igreja, né? Depois que você foi se especializar. Isso é muito importante falar porque o conhecimento e experiência da Dani vai muito além da faculdade, né? Porque você já falava, já trabalhava, já tinha conhecimento empírico, olha só. O comportamento humano, o desenvolvimento humano sempre foi minha área de interesse, assim, uma apaixonada. Eu lia por conta, autodidata, trabalhava na igreja, eu trabalho com criança, acho que desde que eu sou criança. Com 13 anos eu já tinha projeto com criança na igreja. E tem os filhos, né? Vocês são pais também, como essa experiência da maternidade e da paternidade em si, né? Muito diferente até, por exemplo, quando você está trabalhando com criança na clínica, é muito diferente se você já foi pai, você percebe na conversa com os colegas, aqueles que são pais e mães e os que não são, assim, faz muita diferença, né? Você ter passado por isso. Então tem a experiência da maternidade também, e agora nos últimos anos da clínica. E aí atender criança é necessariamente atender a família, não tem como desvincular uma coisa da outra, né? Então eu sempre falo assim, trabalho com crianças e famílias, porque as duas coisas caminham juntas. Legal. Então, a Dani é essa, né? Com quem a gente vai conversar aqui hoje e a gente vai trabalhar esse tema. E a gente tem que sempre deixar claro que existe todo o sigilo clínico, a ética, tudo que envolve, mas genericamente falando, você deve atender muitas crianças com essa questão da ansiedade, né? Algo que você detecta muito nas crianças hoje? Sim, Paulinho, eu acho que assim, mesmo que a criança venha com outra demanda, a ansiedade vem de mãos dadas, assim. Sabe o bonequinho lá do Divertidamente, laranjinha lá? Tá sempre junto, Ele entra na sala. Entra junto. Tá sempre junto. Ele entra junto. Eu tenho lá esse bonequinho. Mas a ansiedade tá muito presente. E vocês estão super corretos em dizer que tem uma influência dos adultos aí, porque você percebe que crianças mais ansiosas, as mais ansiosas, no geral, têm pais muito ansiosos também, né? E é um mal desse momento, né? Desse momento que a gente está vivendo, assim. Saiu uma pesquisa no pós-pandemia, depois eu vou procurar essa pesquisa, eu não lembro agora, e também não lembro o ano, mas foi pós-pandemia. Então eles pegaram amostras no Brasil inteiro da população, fizeram um questionário sobre ansiedade, mas as pessoas não sabiam que se tratava de um questionário sobre ansiedade, né? E aí o resultado deu que 80% da população pesquisada sofria de ansiedade, dos adultos, né? Pós-pandemia. E é muito, né? Você pensar, 80% dessa amostra. É muito. E aí, pais ansiosos vão influenciar
negligenciar os filhos, não tem como, né? Acho que qualquer tipo de comportamento aí na relação pais e filhos, um influencia o outro. E você falou da pandemia, não dá pra ignorar o peso que ela teve nesse tema, né? Pras famílias. Como as crianças saíram dessa pandemia foi algo devastador pra muita gente, né? Porque tiveram que lidar com um ano e meio de isolamento e às vezes em lares que não tinham uma estrutura pra isso, né? Pra poder interagir com outras crianças, sem contar todo o estresse que envolveu, né? A gente acompanhando as notícias, as crianças por perto, as reações, as dificuldades, tudo que isso trouxe, né? E talvez isso a gente esteja colhendo agora nas famílias ou nos jovens, nos adolescentes que estão se tornando agora fruto desse tempo, né? Que a gente às vezes tenta esquecer, mas que trouxe impactos muito grandes, né? E tá aqui do lado, né? A gente costuma dizer que a gente tá vivendo um pós-guerra, né? A pandemia foi uma guerra silenciosa e a guerra deixa aí as suas marcas por alguns anos, né? E a gente tá muito fresco. Foi aqui outro dia, né? Então a gente tá se recuperando de tudo isso. E foi uma guerra que, como se diz, a gente não se juntou contra um inimigo só, né? Teve muitas famílias, teve toda a parte, o pano de fundo político por trás também, que as pessoas se degladiavam e falando, não é isso, não é isso, é isso, é aquilo, vamos sair, não vamos sair. Então, assim, teve todo esse estresse, essa tensão. Se fosse todo mundo, por exemplo, a família, ficar quietinha dentro do próprio lar, conversar entre eles. Um retiro, sabe? né? ou até mesmo ter contato com outras pessoas, mas e que não influenciasse essa outra ponta de tensão. Parece que são várias coisas que aconteceu ao mesmo tempo que estavam puxando muito forte, não, sabe? sem contar que não foi esperado, né? Ninguém se preparou pra isso. De repente, a gente teve que lidar com uma situação e não sabia como, não tinha ferramentas pra isso, né? As famílias não estavam preparadas pra estar em casa, o governo não estava preparado pra lidar com aquilo, a gente não sabia. Então, assim, todo o estresse que foi gerado impactou também no relacionamento respingou e nas crianças, né? Não teve jeito. Exato. Se você pensar assim num pós-guerra mesmo, as pessoas saem, você vai avaliar ali a população que sofreu bombardeio e tudo mais, vai ter gente sem braço, sem perna, enfim, de todo tipo aí de ferimento físico. O nosso ferimento é mais subjetivo, né? A gente não enxerga. Então, teve essa questão aí da divisão política, quantas relações quebradas, né? O pavor, o medo de perder alguém, as pessoas que perderam alguém, né? Zero controle, né? Depois que as vacinas começaram a chegar, a gente tinha uma sensação um pouquinho maior de controle. Mas até então, a questão política mais pandemia tirou todo o nosso chão. E isso é muito ansiogênico, assim, nível máximo. Então, assim, eu fico fazendo uma imagem de uma população sangrando por dentro, e eu acho que a gente está vivendo um período da cicatrização dessas feridas, né? Então é normal que apareça aí todos esses sintomas. A demanda nas clínicas de psicologia, assim, pelo menos ali entre os meus colegas, né, nos grupos de supervisão, até de outros estados que a gente tem contato, é uma fila infinita, assim. Você atende gente, não para de chegar, e eu acho que tem muito disso, né? E com a pandemia também se acentuou muito o quanto as crianças se mergulharam nas telas, né? Porque na falta de atividades físicas, de poder sair de casa, se você já é propício a isso, né? A criança, né, gosta muito, todos nós, né? Gostamos muito. É legal, gente, a tela nos atrai e tal. E quando você tem uma demanda livre para utilizar a tela, você mergulha nisso e acaba trazendo um novo hábito que é difícil de trabalhar depois. E eu lembro que a gente fez um episódio sobre a relação das crianças com as telas antes da pandemia, sei lá, alguns anos antes, com a psicóloga que participou com a gente na época, que era especialista nisso também, e depois vem a pandemia e isso se agrava cada vez mais, né? E as crianças cada vez mais dominam e têm um livre acesso às telas, o que sem dúvida é um dos fatores que mais gera ansiedade na criança, porque é um estímulo constante que a gente recebe, né? Que está lá e tal, e está sendo recompensado, que as redes sociais acabam fazendo isso. Hoje os shorts do YouTube também, né? Você tira as crianças das redes sociais, mas dá acesso ao YouTube e o YouTube faz isso, com que te prenda lá e não deixa você sair, um vídeo curto conectado a outro e tal. Eu imagino que isso traga ansiedade, porque você sempre vai ter algo pra receber, Quando você sai desse mundo, você sempre vai querer buscar outro algo pra te preencher, né? Tá, eu só queria já deixar claro aqui, logo no começo do programa, igual a gente falou nesse podcast que a gente falou sobre as telas, a gente, Paulinho e Adriana, podcastirmãos.com, eu acredito que a Dani também, a gente não é contra telas, a gente não é contra a internet, contra tanto que a gente tá aqui
aqui na internet, vocês estão nos ouvindo tá através usando, disso. inclusive. A gente tá usando. A maioria das tem pessoas telas, deve a estar no Dani tem celular. canal de YouTube, a gente tem também. Então, assim, o problema não é esse. Sempre a gente fala a questão, como já dizia o Sr. Miyagi, é o equilíbrio. Só o Sr. Miyagi dizia isso, né? Sabe, é buscar o equilíbrio, é saber cada idade tem seu tempo de tela. Então, eu não acho ruim, por exemplo, a gente tem, assim, né, conhecimento de várias crianças que estão trabalhando com edição de vídeo, criação de jogos, produção, né? Enfim, utilizando tecnologia. Aprendendo muita coisa, estudando. É muito legal, mas assim, eu acho que tudo que é em excesso, tudo que é desequilibrado faz mal. Ou descontrolado, né? Porque eu acho que as crianças têm que estar... Os pais têm que estar muito atentos a isso, né? Não é simplesmente deixar o celular na mão deles e eles vão tomar as decisões e vão saber a hora de parar, né? Sim. E a gente sempre diz isso. Para os pais é muito confortável deixar a criança no celular e não ter trabalho. Sim, a criança vai ficar lá o dia inteiro se você deixar. E você não vai ter dor de cabeça, não vai ter criança perguntando o que eu posso fazer agora. Ah, posso ligar a televisão? Ou posso fazer não sei o quê? Onde estão minhas coisas? Cadê meu lápis de cor e tal? Uma vez no celular, ela acha tudo que ela precisa. Não dá trabalho nenhum, mas as consequências... Não, só tirando isso da frente, sabe? Que é chover numa olhada. O pessoal tá ouvindo pra gente, não, a gente já sabe disso, ninguém é contra. É só questão de equilíbrio mesmo. E uma das coisas que eu acho que é isso, né? A gente tem, então, pós-pandemia, uma divisão política e a era digital no seu ápice, assim, as redes sociais e tudo mais. E essas crianças que estão nesse período de formação e desenvolvimento, elas estão sendo treinadas a muita coisa e elas estão sendo expostas a estímulos que o nosso cérebro não foi preparado para esse tipo, né, de funcionamento. Então, por exemplo, esse funcionamento acelerado que você falou, Paulinho, uma coisa atrás da outra, não acaba nunca, né? E a recompensa que ela tem imediata, né? É como... Eu nunca fui num cassino, mas é como o cassino que você tem aquela alavanca. Já vi essa comparação, assim, aquele movimento de você atualizar o seu feed toda hora, ou de ficar girando nos Reels ou no TikTok, é parecido com o movimento da alavanca do caça-níquel, né? Cada vez que você puxa, você tem uma recompensa, você tem uma recompensa, né? Então é imediata. O nosso corpo está sendo alimentado pela dopamina que isso gera o tempo todo, né? Isso, e é o processo de um vício, é um vício, né? Isso gera um funcionamento de vício no cérebro. Acho muito hipócrita, muitas vezes a gente fica aí fazendo crítica a pessoas viciadas, sei lá, em álcool, em cigarro. É lógico, a gente tem que fazer uma análise crítica disso. Sendo que em casa os nossos filhos estão viciados, são dois, de repente você tem dois em casa? Tô falando dois porque eu tenho dois, né? Dois serzinhos viciados aqui em casa e eu tô criticando fulano lá viciado em bebida alcoólica, de repente, né? E aí as pesquisas já mostram que esse vício tá produzindo alteração fisiológica no cérebro das crianças, né? Então, as crianças de hoje não têm mais capacidade de esperar, que é a capacidade que a gente tinha lá atrás, né? Outro dia eu tava até ouvindo uma profissional, lembrando da nossa época, quando você estava assistindo um programa, por exemplo, na TV, tinha a hora do intervalo, né? Então você assistia um pedacinho e aí você era obrigada a esperar aquele tempo e aí normalmente você ia no banheiro, ia pegar um biscoito, você ficava ali sentado esperando o desenho voltar. Ou ficava vendo as propagandas do Comandos em Ação e da Barbie, né? E morrendo de vontade de ter aquilo que você nunca ia poder ter. Exatamente. Então, assim, além dessa recompensa imediata, desse sistema de vício funcionando, tem também essa questão de não saber esperar, de não saber o que é ócio, né? O ócio, que é você não ter nada para fazer, você experimentar isso. E aí é ele que vai te ajudar no exercício de eu preciso criar alguma coisa para fazer, eu preciso pensar em alguma coisa. As crianças de hoje não têm essa oportunidade, porque a tela ali tá entregando para ela coisas para fazer e ela não exercita. O que eu vou fazer agora? Né? O que eu vou planejar a minha próxima atividade? E o nosso cérebro precisa de tempo de ócio, né? Essas partes vão ficando atrofiadas e vão influenciando em outras, né? Então são tantos fatores aí ansiogênicos que a gente, como pai e mãe, assim, é muito desafiador. Somos os primeiros, eu não sei se eu vou falar errado, mas acho que somos os primeiros pais e mães que estão precisando lidar com isso na educação dos seus filhos. Se pensar na praticidade de você ter um celular na mão, eu realmente... O meu primeiro smartphone foi 1 ano antes do meu filho mais velho nascer. Então, assim... E com internet disso, rápido, tudo, né? Sem ter que esperar nem nada. Nem sei se tinha internet tão rápido. Já tinha, assim, né? Mas
Então, E é muito- acho que sim, e a gente tá aprendendo, né, conforme vai se desenvolvendo, conforme, né, os filhos vão crescendo, a gente vai entendendo. Eu lembro muito bem, quando o André tinha, acho que alguns meses, assim, pouco antes de um ano, foi no ano que o André nasceu, em 2010, eu comprei um iPhone 4, na época. Ele tinha, acho que foi em 2011, né, ele nasceu em agosto de 2010 e tal, ele Não tinha tinha nem um uns ano. 4, 5, 6 meses, não sei, por aí, antes de um ano. E a gente achava lindo ele pegar o celular e conseguir desbloquear, que tinha aquele negócio de deslizar pra desbloquear e tal, né? Aí ele desbloqueava, ele ia direto nos aplicativos que ele gostava de e tal. criança, ele ele tinha meses. É. Hoje é normal. Hoje é super isso, normal, né? mas a gente achava fantástico e tal, né? Aí uma vez a gente Uau. tava exibindo nosso filho pra algum grupo de pessoas, olha o que ele já faz e tal, e nisso tinha uma psicóloga perto, que era a Marlene, eu lembro até hoje isso, lá na nossa igreja. Aí ela viu assim, e assim, isso tava sendo descoberto ainda, né? Como que lidar com isso. E ela comentou, isso não é saudável pra criança. Esse tipo de movimentos finos e tal, é o momento dele desenvolver os movimentos grandes, os movimentos grandes Amplos, e tal, e né? essa concentração não é bom pra criança. Ficar E foi olhando nesse pra dia que eu comecei a me tela, aí eu tocar, falei, sabe? uau, Porque eu achava tão bonitinho, eu trabalho com tecnologia, olha meu filho pequenininho já mexendo com o celular e tal, né? A partir desse dia, deu um estalo na minha mente, eu comecei a pensar, caramba, tem coisa que não é própria pra criança ainda, né? Não é que pra eu posso idade fazer deles ainda, né? pra evitar que ele tenha, né, um desenvolvimento incorreto, né, a partir de tão cedo. Então a gente tava ainda descobrindo o que era isso, né? E aos poucos a gente foi vendo o que é saudável, o que não é, o que tem que se evitar, por amor a nossos filhos. E aprender a lidar com o ócio, né? Igual a Dani tava falando sobre o do não fazer nada. Eu sei que a gente já falou isso também várias vezes no programa, porque a gente realmente acredita que isso é algo super importante, sabe? De ter tempo de não fazer nada. Às vezes a gente faz isso, né, amor? De, vamos pegar as crianças e sair e não fazer nada. Ou até só dentro de casa. Ó, olhar, agora, ó, ninguém vai pra eletrônico, não vai ter TV, Não não vai ter fazer tela, não vai ter nada nada. Se e quiser tal, pegar um livro, no máximo, físico, você vai poder parar eu pra achei ler. interessante, a gente fez isso semana passada, né? E aí o nosso filho pegou uma folha sulfite, pegou um monte de canetinha, um monte de coisa e escreveu a letra de uma música inteirinha que ele sabia de cabeça. Daí eu falei, filho, por que você sabe a letra da música e tal, né? Ele falou, não, porque eu estudei bastante a letra dessa música semana passada e agora eu quero ver se ela tá certa. E aí quando você liberar o celular pra eu usar de novo, eu quero conferir se ela vai estar certa ou não. Eu fiquei já meio... Que bonitinho. Então, Você viu? assim, eu fiquei feliz, por um lado, dele usar o tempo ósseo dele, mas por outro lado, a gente até brincava, né? Falou, filho, você não pode viver entre. A gente falava no between, sempre, no entre. Tipo, a minha vida, o que eu tenho prazer é nas coisas eletrônicas. É ali que eu tô vivendo. O que eu faço entre os eletrônicos é a obrigação, sabe? Então, tipo, eu vou pra escola porque a escola é obrigação. Eu faço tarefa porque é obrigação. Eu como, tomo banho porque é obrigação. Que é obrigação. Então, essas coisas são obrigação. Aonde eu estou vivendo mesmo é onde eu tenho prazer, que é no eletrônico. Então, é assistindo um vídeo, é no computador, é no celular, é fazendo essas coisas eletrônicas. Daí eu falava pra ele, mas você precisa buscar prazer fora disso, sabe? Porque senão você vai viver sempre. Você sempre vai viver entre um eletrônico e outro, E vai sabe? estar descontente quando não está no eletrônico, porque aí... agora eu tenho que comer, sabe? Eu tenho que sair do eletrônico pra comer. E aí isso é muito chocante, sabe? E, por exemplo, aqui em casa tem uma coisa que aconteceu que eu fiquei até meio assim, falei, opa, alerta de ansiedade, né? Aí a gente, quando dispara o alerta de ansiedade ou o alerta de hiperatividade, a gente, não, calma, espera, vamos respirar e vamos ver o que a gente tá fazendo da nossa vida. Tanto que a gente tem vários jogos de mesa pra até dar tempo, respirar e tal. Mas a gente assiste muitos filmes, né? A gente tem, toda sexta-feira a gente tem a nossa sessão de cinema aqui em casa. E aí a gente gosta de controlar os filmes que a gente assistiu no aplicativo do IMDb. E aí eu falei pro meu filho, um deles não tinha o IMDb no celular porque tinha controle parental. E aí eu falei, não, a gente vai liberar o controle parental desse aplicativo, mas a gente vai controlar como ele for usar. E aí o que eu fiquei chocada e que ele fez assim, sem perceber, mas assim, totalmente sem perceber mesmo, que aí ele tava do meu lado, ele falou, mamãe, então eu vou instalar o IMDb. Eu falei, tá. Aí ele colocou o IMDb pra instalar, abriu o YouTube e começou a ver shorts no YouTube. Daí eu falei, filho, mas por que você tá vendo o YouTube? A gente não tá instalando o aplicativo? Não, mamãe, mas é porque demora pra instalar o aplicativo. E aí, enquanto isso, eu tô vendo o vídeo. Ah, sim. Gente, não demora pra instalar um aplicativo, sabe? É porque como ele teve o acesso ao celular naquele momento, ele achava que ele, né, podia fazer o que quisesse no celular. Então, enquanto tá esperando uma coisa aqui, eu vou fazer algo... Não, mas mesmo que mas ele é meio pudesse, que automático, mesmo que fosse o tempo dele, porque ele tem tempo de usar a tela, né? Mesmo que tivesse dentro do tempo dele,
o que eu fiquei chocada foi que ele não esperou alguns segundos, não chega nem dar minuto pra instalar. Esse sistema de espera mesmo, assim, a capacidade de esperar e o quanto isso é ansiogênico, gera ansiedade. Eu vejo nos meus filhos aqui também, a gente comenta sobre isso, né? Porque mesmo eu trabalhando com isso, falando sobre isso, eu vejo na minha casa acontecendo também, até comigo. Então a gente tá assistindo um filme, de repente entra aquelas propagandas lá. Nas propagandas e a gente falava que não tinha propaganda, ó. Estão voltando, né? Tô até gostando dessas propagandas no meio, porque é uma oportunidade de ir lá fazer um xixi, pegar uma aguinha, conversar sobre o que aconteceu até aqui no filme. E treinar essa capacidade de esperar, né? E se perceber, nossa, será que isso... Como é que eu tô me sentindo com essas propagandas? Me deixa nervoso? Faz com que eu queira que pule? E aí eu vejo eles, os dois às vezes estão com o celular do lado, entra a propaganda, eles pegam o celular e ficam assim... Meu Deus do céu! E aí, assim, eu sou muito do conscientizar. Eu falo pra eles, vocês perceberam o que vocês fizeram agora? Né? Não no sentido de bronca, mas pra eles ficarem conscientes do que eles estão fazendo. Porque às vezes a pessoa não tá nem consciente. Não tá. É uma simples memória muscular, assim, sabe? Você leva a mão no bolso, assim, meio que automático. Você ligou o modo ocioso, mão no bolso, tirou o celular e vai ver qualquer coisa. Não tem nada importante, você não tá nem esperando uma mensagem nem nada, né? Isso não é só de criança e adolescente, não. Isso é de adulto, é de todo mundo. Conversa ficou entediante num grupo, você vai ver que eles vão começar a sacar celular e vão ver alguma coisa qualquer que tem lá, porque o celular sempre vai te oferecer alguma coisa, né? Você nunca vai sair de um desbloqueio de tela frustrado porque não tinha nada pra você ver. Alguma coisa vai ter. Você vai entrar na rede social, você vai entrar no WhatsApp, você vai entrar no YouTube, no seu e-mail, alguma coisa você vai encontrar se você abre o celular, né? E sendo adultos fazendo isso e as crianças vendo que você também não consegue ficar ocioso, isso vai fazer com que ela também não sinta prazer na ociosidade, né? Sim, e aí eu acho que também entra outro fator aí das redes sociais, que é o fator comparação, né? Você tá sempre olhando o outro, né? Sempre observando a vida do outro. A vida do outro parece muito interessante, muito mais interessante que a sua sempre. Ou o conteúdo que o outro produziu é melhor que o seu conteúdo. E você entra nesse sistema de comparação constante, diária, e esquece que aquilo ali é um recorte da vida da pessoa. E totalmente artificial. Artificial, editado, né? Aquela pessoa que gravou aquele vídeo lindo, maravilhoso, se você for ver os bastidores do dia dela, normalmente foi um dia cansativo, ela tava nervosa, brigou com o marido, e aí só pegou o recorte de algo bonito, e você fica nessa comparação com algo que não é real, né? O quanto isso é adoecedor para todos nós, né? Crianças e adultos. E os adolescentes não estão preparados ainda, com a mente preparada para isso, né? Eu vi que tem um movimento em São Paulo, eu ouvi um podcast há algum tempo, eu não lembro qual que foi, mas é um movimento nas escolas de São Paulo de conscientização de pais para que as crianças não tenham um celular até os 14 anos e não tenham acesso às redes sociais até os 16. Mesmo que a Meta libere, não sei com qual idade está sendo liberado hoje, acho que até varia de país para país, redes sociais a partir dos 16, exatamente por causa disso, porque por essa questão da comparação, de criar essa ansiedade nas crianças, de querer ter aquilo, era um pouco da ansiedade que a gente tinha ao ver as propagandas nos intervalos dos desenhos quando crianças, né? Castelo de Grayskull, né? Quando... Grayskull, eu falo errado igual eu falava na época, Grayskull. O castelo de Grayskull. Ter os poderes de Grayskull. Grayskull, Depois que eu descobri que era Grayskull, né? Era o crânio cinza. Não, eu acho que eu não sabia que era Grayskull de caveira, né? Mas o Grayskull. O Grayskull. Então, a gente tinha um pouquinho dessa ansiedade também, porque a gente queria ter aquelas coisas. Só que hoje o bombardeio é muito mais forte, né? E tá todo o tempo disponível na mão das crianças se a gente deixar. Então isso, eu gostei desse movimento. Depois que eu ouvi os argumentos sobre isso, eu coloquei isso meio que de regra aqui em casa, assim, até os 14 você não vai ter um celular só seu e pode até utilizar de vez em quando, tal, mas você não vai ter acesso. Tem que utilizar, por exemplo, os meninos têm tarefa no Classroom, e aí eles têm que ter um aplicativo do iPassem pra verificar a notificação, e assim, é individual, cada um tem que ter o seu. Então tem que ter, mas tem e rede social até os 16 não vão ter, porque apesar que os temas que eles vão buscar hoje, né, vão ter coisas que, principalmente, acho que menino tem, né, deve ter uma linha de acessar as coisas diferente das meninas, né, não vai procurar estilo de vida, maquiagem, nem nada assim, um vai procurar sobre futebol, outro vai procurar sobre Minecraft, né, se for hoje, mas disso pra ir, né, pra seguir o estilo de vida dos jogadores de futebol ou dos jogadores de Minecraft, já, né, é um salto muito pequeno, né, então esse cuidado eu acho que é importante a gente ter.
tenho uma impressão, eu posso estar muito errada, assim. A nossa geração agora que tá vivendo isso pela primeira vez vai ser a geração mais machucada. E aí tá saindo o resultado de pesquisas agora, mostrando todo esse estrago. E aí, a partir daí, as leis vão começar a ser mais rigorosas pelo estrago que foi causado. E aí, eu acho que vai chegar um momento que essa lei vai entrar aí. E aí, nenhuma criança, nenhuma adolescente vai ter acesso. Só que aí, nesse momento, o que acontece? Eu percebo também a ansiedade vindo daquelas crianças que não podem ter o celular. E eu acho que tá certo, eu acho que o movimento que vocês estão fazendo é muito responsável, eu oriento os pais a fazerem isso também. Só que aí você gera um novo tipo de ansiedade na criança, assim, dela ver todos os amigos com WhatsApp, por exemplo, e ela não tem. Ou todos os meus amigos estão comentando de algo da rede social e eu não tô. Ontem mesmo eu tava atendendo um menino que ele só fala disso, o dia que eu vou poder ter o meu celular, que ele não tem ainda, né? E acho que ele tem 11 anos. E o combinado foi que ele teria com 13, eu acho. E ele tá contando os dias, assim, que nem presidiário, sabe? Fazendo uns risquinhos, assim. Porque os amigos conversam no WhatsApp, combinam eventos, e ele é o único que não. E eu fico pensando, como é desafiador para nós, pais, é ansiogênico para nós, assim, pais, assim, ter que balancear isso. Eu tô cuidando do meu filho, e que dó de ver ele excluído dessa situação, né? Eu mesmo, como mãe, fico angustiada de ver tudo isso. E aí eu não vejo a hora que essa lei seja para todos, assim, porque aí não vai ter isso, né, da criança excluída. Ó, eu achei aqui o movimento que eu comentei, é o Movimento Desconecta. Tá como movimentodesconecta.com.br na internet. Lá vão ter todas as informações explicando o que queremos, como chegaremos lá e tudo. Mas eu lembro que ela falou que o grande problema que tinha, que os pais reclamavam, era isso que você falou, Dani. Exatamente, você limita com seus filhos, mas os amigos da escola não seguem a mesma linha e isso gera ansiedade no próprio filho. Então, essa conscientização para que todos os pais pensem nisso também e de forma coletiva trabalhem isso com os amiguinhos também, né? Para que isso seja mais conscientizado coletivamente. E é interessante como as leis já estão chegando, né, Dani? Eu não sei como é que tá aí no Brasil, mas, por exemplo, aqui as crianças estavam com um nível de ansiedade muito grande quando viam um celular, quando o amiguinho tava com o celular, porque podia fazer foto, vídeo e criar stickers, né? Emojis, stickers no grupo de WhatsApp dos amigos. Então, isso foi um problema muito sério o ano passado. Alguns pais reclamaram. Por conta de gerar essa ansiedade de, assim, de não ter autorização, usar a imagem, fazer vídeo e foto e tal, saiu uma lei aqui na Espanha, e assim, a lei é nacional para toda a Espanha, que no período escolar a criança não pode ter o celular. E ela, assim, ela não pode ter celular. Não pode, nem... não. Vocês viram que saiu no Brasil também? Eu vi que tava caminhando, mas eu não vi que tinha sido aprovado. E aqui não pode ter mesmo, assim, nem no recreio, Dani. Nem no recreio, nem no intervalo, nada. Sabe essa coisa de, assim, tá na calçada da escola, tá usando o celular. Passou do portão da escola, tem que guardar. Fica pessoas olhando e fala, não pode pegar. Não pode pegar no recreio, não pode pegar no intervalo, no banheiro, lugar nenhum. Antigamente, aqueles que a gente comentava, assim, né, da nossa escola, fulano fuma no banheiro, né? Aqui na turma deles fulano levou um celular e tava usando escondido na escola, sabe? É tipo, a grande contravenção é usar o celular escondido. Usar o celular no banheiro, né? A gente tá começando a experimentar isso agora, assim. Já recebi no consultório criança com crise de abstinência, igual quando tira o cigarro de um fumante, assim, ou a bebida alcoólica, né, de uma pessoa que usou por muitos anos, de taquicardia, pânico, suor, choro, grito, me dá de volta, pelo amor de Deus, eu vou morrer. É assustador, assim, crianças pequenas. E o que você recomenda, Dani, nesses casos? Com a droga, né, a gente tira, tem que ser drástico e tal, que pelo que eu entendo, né, leva pra uma clínica, desintoxica e tal. Com o celular, existe um procedimento mais recomendável? Se a criança tá vivendo ansiosa por aquilo e ficando dependente daquilo o dia todo, tirar de vez é a solução? O que você recomenda? A minha orientação não é tirar de vez, mas seguir a orientação da Organização Mundial da Saúde sobre o tempo de tela para cada faixa etária. Então, por exemplo, é que eu não vou lembrar, acho que agora de cor, depois eu pesquiso aqui, mas acho que até 6 anos são 2 horas por dia, até 2 horas de tela por dia. Isso inclui TV, inclui computador, não é só celular. Isso, videogame e tudo mais. No geral. E o ideal é que você quebre essas 2 horas em meia hora aqui, meia hora ali, não fique 2 horas seguidas, né?
E aí o que eu oriento os pais assim, ó, você é autoridade sobre a vida dele, ele não tem capacidade de discernir, de ter esse autocontrole, o cérebro dele não tá pronto para isso. Então, se você não fizer, quem vai fazer por ele? A primeira coisa. E se você não fizer, de acordo com o que orienta as autoridades médicas, você vai estar sendo negligente com a saúde do seu filho. Se caracteriza como negligência. Então, assim, primeiro, pai e mãe, acordem, vocês precisam tomar o controle. Depois, a minha orientação, vamos sentar com a criança no momento que ela estiver tranquila e fazer o nosso combinado da família sobre as telas. E eu falo para os pais, pode mostrar para eles ali a orientação da Organização Mundial da Saúde, diz que é uma lei, que você é um pai responsável, que você está cumprindo a lei por amor a ele, preocupação à saúde, e que ele vai ter tantas horas de tela por dia. Eu sempre sugiro trazer a criança para esse combinado. Filho, vamos ajudar a distribuir, a criar a tua rotina aqui? Que horas você acha que seria legal, de repente, você jogar o videogame? Ou que horas você quer ficar um pouquinho no YouTube, assistir, né? E aí você senta com ele e montem juntos essa rotina. E aí, assim, tem crianças que estão tão viciadas que elas entram em pânico quando senta para fazer esse combinado. Assim, eu não vou poder mais ficar a tarde inteira com o celular na minha mão, né? E ela entra em desespero. Não, você não vai mais poder. E aí vai ter um combinado, assim. Se você descumprir esse combinado, tem uma consequência. E aí a consequência depende de cada criança. E eu faço, às vezes, dependendo da criança, consequência assim, ó, você tinha 2 horas de tela. Você escolheu descumprir o combinado, você perdeu 30 minutos dessas 2 horas hoje. Então agora você só tem 1h30. Se for algo muito grave, você perdeu 1 hora de tela. Ou de repente perdeu a tela do dia. Vai arrumar outras coisas pra fazer. Só que aí não adianta você tirar isso da criança e não ajudar ela a colocar coisas no lugar. Então, assim, é um trabalho de pai e mãe também ajudar o seu filho a encontrar coisas divertidas pra fazer dentro das coisas que ele gosta. Vamos jogar um jogo de tabuleiro, vamos correr no parque, né? Vamos pegar argila e brincar de se sujar com argila. Coisas próprias da infância. Vamos trazer os amigos em casa. Porque aí você tira a tela do teu filho e deixa ele lá sozinho a tarde inteira, sem fazer nada, é desesperador, né? Então ele precisa desse suporte pra fazer essa adaptação pra essa nova rotina. Agora, como pais de adolescentes aqui em casa, uma consulta com todo mundo ouvindo. Porque assim... Sessão aberta. Sessão aberta. Você sabe que a criança adolescente, ela tem o poder da manipulação, né? Ela vai querer dar os seus jeitos. Só eles são fofos, marido. São muito fofos, né? Você vê quem que educa aqui em casa, né? Mentira. Porque assim, se a gente define assim, com 12 anos, 3 horas de tela por dia. Tá, então vamos distribuir isso. Quais são as maneiras de driblar que a gente vê aqui? Você vai considerar tempo de tela o tempo de se fazer uma tarefa no computador, por exemplo? Que o professor manda. Ou tem que fazer um projeto no computador, um trabalho no computador. De verdade, eu acho sacanagem contar as 3 horas de tela e ele tem que fazer um trabalho no computador aí, assim, que demora meia hora. O que vai levar? Vai levar com que ele faça mal feito esse trabalho para poder assistir YouTube no lugar. Pronto, é isso. Ou outro, a gente tem o nosso hábito de assistir filme e de assistir séries também, eles já estão na idade de assistir séries um pouco mais adultas e tal, não mais de criancinha. Aí assim, eu vou considerar 2 horas de filme como tempo de tela, se a gente tá vendo em família, o que vai levar ele a decidir, não quero assistir filme com você, quero fazer uma coisa lá sozinho que me dá mais prazer do que estar em família. E os nossos momentos de filme sempre geram discussões, é sempre muito legal, então, sabe? A gente faz um momento família mesmo, né, amor? Ou tem outras coisas que trazem benefício pra ele. Um dos nossos filhos gosta muito de montar o cubo mágico. Ele é expert nisso, todos os tipos de cubo. Legal. E ele aprende vendo vídeos no YouTube. Eu vou considerar o tempo de aprendizado dele como tempo de tela? Ou é um tempo de lazer? Ou é um tempo de um esporte que ele tá praticando? Sabe? Todas essas variáveis, assim, como que a gente encaixa no meio de tudo isso? Entendeu? Ele tá estudando algoritmo, ele anota os algoritmos no papel. Ele pega a tela, mas ele anota o algoritmo no papel. Aí ele desliga o computador e aí ele fica fazendo o algoritmo no papel até decorar tudo. Aí depois ele vai no computador e aí ele faz online pra ver se ele consegue fazer rápido o algoritmo no computador, que tem timer, tudo, sabe? Tem muitas coisas que eles usam para aprendizado, programar no computador. Eles estão trabalhando... Na escola eles aprenderam a usar o Scratch, que é um software de programação lá, eles têm desenvolvido coisas incríveis. E eu vejo que está estimulando eles, ou desenvolvendo eles muito para essa área, e pode ser algo que possa encaminhar para uma profissão no futuro. Descobriram que se eu gastar tempo de tela mas eles, verdade, programando
quando eu tenho um tempo a mais de tela. Dando balão. Só que a hora que a gente percebe, eles estão de uma coisa que meu filho falou ontem. Nossa, ele teve prova de inglês hoje. Olha, a gente entregando os meninos pobres. E ele falou, mamãe, hoje eu tenho prova de inglês e a professora falou pra gente estudar o listening. Então eu tenho que ver alguns vídeos no YouTube em inglês. Só que ele já vê vídeo em inglês. Todos os youtubers que ele segue já é em inglês. Então eu falei, Eu falei, filho, você já estudou a semana inteira, listening. Você não precisa estudar. Então, querida psicóloga, aqui está o nosso tema, nossa questão. Resolva pra nós nos poucos minutos que temos de episódio aqui. Peraí que eu vou abrir o manual e vou achar a página da resposta. Equilíbrio, senhor Miyagi, fala aí, ó. Equilíbrio, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que atividade, eu penso aqui, tô falando da Dani, tá? Não tô falando de orientação ou de artigo científico, nada disso, da minha cabeça aqui. Eu acredito que atividade escolar não deveria entrar nessa contagem aí, porque de fato, assim, a criança hoje ela tem essa demanda escolar, fazer as atividades no aplicativo da escola e tudo mais. Então ela vai passar 2 horas ali e acabou o tempo dela de tela. Vai pegar um ranço da escola que só vendo. Não, mas peraí, Dani, só abrindo um parênteses aqui, depois você continua falando da escola. A gente fala pra ele, não, trabalho de escola, você não precisa contar da sua hora. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer... Ele vai fazer o trabalho de escola. Aí outro dia ele tava conversando com o amiguinho dele no Skype, por voz e tal, né? E estavam fazendo uma programação lá, montando dentro do Scratch lá um programa todo lá, né? Aí eu falei, ele tá fazendo trabalho de escola, Eu falei, o que você tá fazendo? É trabalho de escola? Ele falou, mas a professora não pediu, a gente só tá praticando o que a gente aprendeu na escola. Assim, mais tempo pra ficar, sabe? Se é tarefa de escola, mas não é. Aí eles estavam praticando algo que tinham aprendido. Estão estudando, sim, aquela matéria, mas é mais tempo de tela. Eu acho que quando é uma atividade que você percebe que tá promovendo, desenvolvendo outras habilidades, outras capacidades, eu acho que a gente não precisa ser tão rigoroso, assim, de contar os minutos, colocar um despertador, colocar no app lá não sei qual que vocês têm, é o Family Link de controle de tela das crianças? O Family Link, controle parental, mas a gente desativou. Porque todos nós vemos o YouTube na mesma conta, aí não tem como controlar, entendeu? Porque a conta paga. Entendi. A gente controla no relógio mesmo, eles têm timer, é mó bonitinho, eles mesmo ligam o timer. Timer. Eu acho que não precisa de um rigor tão grande assim quando entra a adolescência, porque vão surgindo outras demandas, né? E assim, eu tô sugerindo uma resposta aqui dentro desse caos que a gente vive, não é a resposta final, pode ser daqui a 10 anos alguém tem uma resposta muito melhor pra dar pra essa pergunta, né? Mas o que eu faria hoje é equilíbrio. Se você percebe que a atividade que ele tá fazendo ali tá enriquecendo, né, o repertório dele, que nem o meu André também gosta muito de RPG. Ele gosta de mestrar RPG, ele é mestre, então ele escreve roteiros e assim, ele pesquisa, então ele ama, e assim, é incrível o que ele desenvolve, e ele pesquisa muito nas telas. Então, quando eu percebo que ele tá nesse trabalho, tem outras coisas se desenvolvendo ali, né? Eu acho que um controle maior seria para aquele tipo de estímulo que a criança fica assim, na tela, daquele jeito, né? Ou assistindo um programa que não acrescenta em nada. Eu acho que isso deve ter um controle maior dos pais, e o equilíbrio de, assim, ok, ele ficou tanto tempo na tela hoje, vamos equilibrar com outras atividades também, incluir, né? No dia, ele jogou futebol, ele correu, ele conversou com os amigos, assim, socializou sem tela. Eu acho que se você consegue equilibrar isso durante uma semana, por exemplo, eu acho que tá ok. Dentro dessa realidade maluca que a gente vive, eu acho que é o possível para esse momento, né? Eu gostei muito da sua resposta, porque esse é o panorama geral que a gente faz aqui em casa, por exemplo, com a família. De quanto tempo jogou tênis de mesa, caminhou, brincou sozinho em casa, desenhou, escreveu, fez letra e tal, fez coisas offline, curtiu o ócio. A gente faz muito esse equilíbrio, né? Apesar de também ter o controle geral das telas. E tomar sempre esse cuidado. Se a gente vai pro campo, ou vai passear, vai andar pela cidade, não vai com o celular na mão. Vai curtir aquele momento. Vai pra igreja, não vai com o celular na mão pra igreja. Vai pra onde é? No restaurante, enquanto a gente tá esperando, não vai ficar com o celular, a gente vai conversar. Em viagem, tampouco, né? Vai ficar com o celular na mão, porque a gente vai observar a paisagem, vai conversar, vai jogar jogos de palavras, quer que seja. Então, assim, né? Se tem oportunidade, né, de estar juntos, a gente vai estar juntos, a gente vai fazer outra coisa e não vai usar o celular de muleta, né? Uma das coisas que a gente faz muito em terapia, além de conscientizar os pais sobre isso, mas trabalhar com as crianças, é lembrar que ela tem outros órgãos do sentido, que a gente acaba esquecendo. Na era digital, a gente foca muito na visão e audição, né? E tem uma
sobrecarga nisso. E os outros órgãos do sentido, né, o tato, né, você correr, os outros sentidos que a gente não tem, muita gente não conhece, que é o sentido da propriocepção, que é você saber que lugar que tá cada parte do seu corpo, né? Então você fecha os olhos, você sabe que seu pé tá encostado no chão, né? Isso é um órgão do sentido, mesmo sem enxergar, você tá sentindo. Sentido vestibular, que é o sentido do equilíbrio. Então uma das coisas que a gente precisa fazer como pai e mãe, que eu faço ali no consultório, é treinar esses outros sentidos. Então atividades que estimulam o equilíbrio, a propriocepção, o tato, o olfato, o paladar, e aí você vai destravando esses outros órgãos, treinando para que eles fiquem tão musculosos quanto o sentido da visão e da audição, que são hiperestimulados nessa geração, né? Então essas atividades que vocês falaram, assim, é de repente a gente vai no parque, a gente vai correr, a gente vai sentir a grama no pé, a gente vai sentir o cheiro da natureza, né? Então, aumentar esse repertório aí de sensações no corpo, isso é saúde, né? E eu acho muito legal isso, assim, de, você tá com pessoas do seu lado, não tem que pegar o celular mesmo, assim. Essa é uma regra nossa aqui de casa também. Tem visita em casa, a gente tá numa refeição, a gente vai olhar nos olhos um dos outros, a gente vai conversar, contar como foi nosso dia, dar risada, sem telas, né? No máximo, às vezes surge numa conversinha assim, fulano me mostrou tal coisa, deixa eu mostrar pra vocês. A gente mostra um pro outro. Tá fofocando a vida de alguém? Abre lá o Instagram dele pra você ver como que ela mudou o cabelo. Deixa eu ver. Ou um meme, né, que foi muito engraçado. Deixa eu mostrar esse meme pra vocês. É muito engraçado. Vai ter que ser bem pontual, né? Não pode ficar preso nesse vazio aí de estar com o celular. Isso, porque uma vez você sacou o celular do bolso, aí uma coisa puxa a outra, e aí outro vai pegar outro celular, e de repente tá todo mundo no celular, no seu mundinho, e não tá mais ninguém interagindo, né? Bom, gente, a gente sabe que as telas, a gente falou bastante aqui, tela, uso de celular, rede social, tudo isso é um dos maiores agravantes que gera ansiedade, né? Mas a gente sabe que tem outras coisas também que geram ansiedade. Por exemplo, eu não tô usando celular e eu estou super ansiosa porque eu tenho que fazer comida. Dani, eu acordo, eu falo, meu Deus, eu estou ansiosa porque eu não descongelei a mistura, sabe? E é isso, e parece uma bobeira, mas eu preciso no mercado comprar, eu vou fazer ovo, por fim. E aí isso vai gerando ansiedade, sabe? Mas a gente sabe também, igual a gente viu no filme Divertidamente 2, de que todos os sentimentos têm o lado bom e tem o lado ruim, né? Tem o super estimulado, que, né, pode criar uma nova identidade, mas também, de certa forma, a gente aprendeu no Divertidamente 2, agora vamos aprender com a Dani também, de que a ansiedade acaba sendo um planejamento ali, né? Alguma coisa que você tá no seu radar que antes não tava, né? Pode trazer algo bom também, né? Tem ansiedade boa, Dani? Então, é isso que a gente precisa entender, assim, que existe ansiedade boa, que traz sensações de bem-estar. Por exemplo, ansiedade, vou fazer uma festa surpresa pro Paulinho, a Adri, né, tá preparando. Ela vai ficar ansiosa, né, ela vai falar com os convidados, os filhos vão ficar ansiosos, o papai vai gostar, não sei o quê. Então, ansiedade boa. Uma viagem, vou fazer uma viagem que eu tanto sonhei. É uma ansiedade que gera toda aquela sensação de bem-estar. Mas ela, de repente, pode se tornar adoecedora, mesmo sendo boa, se a criança, de repente, é tão ansiosa que ela para de dormir, sei lá, ela fica uma semana sem dormir porque sábado vai ter, ou ela não consegue se concentrar em mais nenhuma atividade, ela se desorganiza inteira porque ela só pensa naquilo, né? Então é aquilo, a gente volta pro equilíbrio, né? Do Sr. Miyagi aí, volta pro equilíbrio. Quando criança, sempre que tinha uma viagem, no dia seguinte, eu não dormia, ou dormia muito mal, porque eu ficava pensando naquilo, eu ficava, não posso ficar pensando, eu tenho que dormir, porque se eu não dormir, amanhã eu vou estar cansado, não vou conseguir curtir aquilo, e acho que até hoje eu sou um pouco assim, sempre que tem uma viagem. E você fica fazendo contagem regressiva pro dia amanhecer, né, amor? Falta só poucas horas. Olha no relógio, 4 horas da manhã, nossa, só tenho mais 3 horas e meia pra dormir. Mas assim, eu acho que quando é pontual, uma vez, um dia, é normal. O problema é que se torna crônico, né? A criança começa a roer unha, ter dor de barriga, não dorme por vários dias, não consegue fazer lição de casa. Aí a gente começa a se preocupar. E aquela outra ansiedade, que é uma ansiedade que a gente chamaria de ansiedade ruim, porque eu não gosto de falar boa e ruim, porque todas têm o seu lado bom, as que geram bem-estar ou mal-estar,
e todas têm o seu lado ruim, né, adoecedor. Essa outra ansiedade, assim, de você vai tomar contato com uma coisa ruim, por exemplo. Amanhã eu tenho que falar com o meu chefe é muito bravo e eu vou ter que apresentar uma coisa para ele e começa a gerar aquele mal-estar todo, dor de barriga, enfim. E aí seria essa ansiedade, entre aspas, ruim, né? Só que ela também pode ser muito útil e uma aliada nossa para nos salvar de situações de repente. Então, por exemplo, eu que trabalho com abuso, uma criança que sofreu abuso ou tentativa de abuso de um parente, ela vai ficar ansiosa se ela souber que no dia seguinte ela vai encontrar esse parente. Então, a ansiedade dela, apesar de estar causando mal-estar, ela é um sinal de alerta para alguém salvar e tirar ela da situação. Então, o nosso organismo é inteligente. Então, a ansiedade, ela pode ser nossa aliada, ela é nossa parceira, só que, voltando para o equilíbrio, quando desequilibra aí essa medida, aí a gente passa para o patológico, para aquilo que é adoecedor, que eu acho que seria o tema aqui central da nossa conversa hoje, é quando começa a pender para o adoecedor, né? Para aquilo que causa sofrimento. Aí, o que a gente chama de adoecido? O que é uma ansiedade patológica? Quando ela começa a trazer sofrimento para a pessoa e para aqueles que estão ao redor, começa a interferir negativamente na rotina e causar sofrimento. Aí que precisa de intervenção, de preocupação, porque quando for essa outro tipo de ansiedade, está tudo bem. Ela é um alerta, ela é uma parceira, ela é pontual e faz parte, assim como as outras emoções também. E tem ansiedade que te paralisa, né? Eu tava conversando com uma amiga ontem e ela tá de licença médica do trabalho por conta de ansiedade. Eu falei, uau, então assim, né? A ansiedade também te paralisa, né? Te deixa num estado tão ruim a ponto de você não conseguir trabalhar. E ela tava listando os sintomas pra mim e só dela listar os sintomas pra mim, ela encheu os olhos de lágrima. Daí eu falei, não, fica tranquila, não precisa, fica em paz. Ela tava me ajudando com uma coisa, eu liberei ela do que precisava me ajudar. Falei, pode deixar pra frente, que agora eu assumo pra cá, eu vou conseguir outro substituto pra te ajudar, fica tranquila. E aí ela falou que sua frio, dá ânsia de vômito, não consegue comer, tudo que põe na boca dá vontade de vomitar, que o coração dispara, fica com falta de ar, dor de cabeça e uma vontade de nem de levantar da cama. Tudo isso na cama, sabe? Aí eu falei, uau, é quase um pânico mesmo, né? E aí tem os diferentes tipos de ansiedade. Você tem a crise de pânico, que ela é episódica, né? Ela aparece num episódio num pico e depois descarrega, você volta à sua estabilidade. E aí no pânico, a sensação é de morte. As pessoas relatam isso, assim, ataque cardíaco, acho que eu tô tendo um AVC, eu vou morrer. São os meus minutos finais e falta de ar. E aí essa pessoa tem um pico. Normalmente ela começa a ter crise de pânico depois que já virou uma bola de neve. Foi muita coisa não vista e não cuidada para chegar no ponto da crise de pânico, né? Um sofrimento aí acumulado. E aí isso aí já entra em parceria com outro tipo de ansiedade, que é o que chamam de TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando a preocupação, né? Porque a ansiedade nada mais é do que uma preocupação. Você ocupa a sua mente com coisas que ainda não aconteceram. Você vai criando cenários, vai pensando naquilo, já sentindo medo. E a ansiedade também anda de mãos dadas com o medo. Não tem ansiedade sem medo, né? Então, assim, aquele pensamento mais trágico, pessimista, medo de dar errado. Então, preciso já pensar nisso para me precaver. E aí, quando a pessoa entra num estilo de vida preocupado, ela tá o tempo todo, assim, nessa situação, você vai liberando cortisol, que é o hormônio do estresse, teu organismo vai liberando cortisol e isso, em acúmulo, vai gerar uma série de sintomas no corpo, que aí normalmente tem os picos de crise de pânico ou os adoecimentos gerais, assim, dor de estômago, vômito, insônia, dor de cabeça, tremores, o corpo suando frio, sensação de desmaio e tudo mais. Esses seriam os mais agravados. Nossa, sabe que eu te ouvindo agora, parece que eu tô me vendo. Você tá começando a sentir os sintomas, né? A Adri é assim, ela sente. Eu vejo uma série, eu acho que eu tenho tudo isso. A Adri não podia assistir o House, o Dr. House, que ela sempre terminava o episódio com os mesmos sintomas. É, eu acho que eu tive um AVC, eu acho que eu tive um infarto. Toda vez terminava o House, será que eu não tenho meningite, amor? Ficava fazendo teste de meningite. Não, tô brincando. Não, que eu tava lembrando, eu sei que esse programa é do Foco da Infância, mas eu tava lembrando que eu fui responsável pelo retiro dos missionários da CEPAL Transcultural que aconteceu aqui na Espanha, e eu que fui a responsável, então a coordenadora e tal. Então eu tive que arrumar hotel, lugar e tal, pagamento, e eu estava super ansiosa porque, por mais que tudo tava dando super certo, ainda tinha algumas coisas que podiam dar errado. Bobeira, por exemplo. A gente tinha pagado pra fazer um passeio na neve, e ainda não tinha nevado. Então sabe essas coisas assim? Uhum. E se não nevar? E se não nevar? E se
não nevar, eu falava pro Paulinho. Ou se estiver nevando forte no dia, ou se não estiver der pra nevando fazer. e fechar as rodovias e ninguém conseguir chegar na estação de esqui, sabe assim, umas bobeiras, assim. São coisas que fogem ao nosso controle, né? Totalmente. E que eu não consigo fazer nada. Exatamente. Pra mim, essa ansiedade é a que mais me mata, que é a ansiedade que eu não consigo fazer nada, sabe? E aí eu fiquei pensando tanto nisso, que quando começou a nevar, eu fiquei tão tranquila, mas tão tranquila, eu respirei tão profundo, e foi a minha pior noite. Eu acordei com um pico de pressão alta absurda, desmaiando aqui pela casa, passando mal, fui parar no hospital. Nossa. E o médico falou que era uma crise de ansiedade. Olha que... Quer dizer, ele não falou que era uma crise de ansiedade, Sim, né? é isso. Não, mas a gente concluiu depois, na verdade. A gente concluiu depois, porque mesmo tomando remédio pra baixar minha pressão, a pressão não baixava. Não baixava, mesmo com remédio pra baixar a pressão. E eu não tenho pressão alta, gente, eu tenho pressão de adolescente. Você deve ter ficado aí, pelo que você tá falando, né? Uma série de dias acumulando essa preocupação e o organismo foi estressando, né? Estressando até chegar no pico. Mas é bizarro, porque quando o médico perguntou pra mim, você tá preocupada? Você tá nervosa? E eu tava super feliz, porque tudo tinha finalmente dado certo, até a neve. E eu não tô preocupada, eu tô bem, eu tô feliz, eu não sei por que eu tô com pressão alta, sabe? Foi depois, né? É louco isso. E muitas vezes a crise de ansiedade vem fora de contexto mesmo, assim, é muito engraçado, bizarro, ela né? vem num momento que não tá acontecendo nada, mas é que teve esse acúmulo aí do organismo e uma hora descarrega, né? E pode coincidir com o momento de algo tá acontecendo ou não, né? Isso nas crianças é mais difícil detectar ainda, né? Porque se acontece fora do momento, a gente fica assim, mas o que tá acontecendo? Ela tá tão tranquila, né? Você pergunta uma coisa, fica nervosa, mas gente, mas não tá tudo bem? Tipo, você não tá assistindo o seu filme favorito, não acabou de comer sua pizza favorita, por quê, né? E aí, normalmente, você tem que fazer uma análise do histórico de vida dessa criança, da família, porque aí nesse combo entra o perfil de personalidade, que é muito interessante da gente olhar também. Tem pessoas que nascem já com uma predisposição à ansiedade, né? Como se já viesse no chip, assim, da pessoa. Então, elas têm uma propensão muito maior à ansiedade do que outras, né? Tem uma teoria da personalidade que é mais aceita atualmente, que é a teoria dos 5 fatores, ou Big Five. Se você digitar isso aí, aparece, né? Então, você vai medindo 5 fatores principais e um deles é o fator preocupação. O quanto essa pessoa, essa criança, desde muito pequena, você percebe que ela é um pouquinho mais preocupada, que ela é mais medrosa, que quando ela vai pra praia, de repente, ela vai pensar, será que tem tubarão na água? Será que essa onda vai me derrubar? Né? Então, Tem criança que só entra, né? E aí tem a criança que só entra. Isso é uma graduação, né? Tem aquelas lá em cima hiper preocupadas, que é um extremo adoecedor, e aquelas lá embaixo que também tem zero medo, que também é preocupante, ela pode morrer numa dessa, né? Se jogar de um penhasco, né? E aí você vai observando se essa criança é mais predisposta, é mais medrosa, é mais preocupada. Então essa criança com esse perfil, e já vem no chip de fábrica dela, ela vai ser uma criança naturalmente, um ser humano mais ansioso. E aí um dos outros fatores é o fator amabilidade e empatia. São aquelas pessoas muito preocupadas com o outro, extremamente amáveis, que têm vontade de ajudar todo mundo. Se essa criança também tem esse fator elevado, ela fica mais vulnerável, porque ela vai estar o tempo todo preocupada com alguém, com o que está acontecendo, eu preciso ajudar. Então, se você pega um perfil de personalidade que esses 2 fatores são elevados, muito provavelmente essa criança vai sofrer de ansiedade, ela vai precisar de um cuidado maior do que as outras crianças que não têm esse perfil de personalidade. E aí, sem contar que isso é genético, né? Então, se essa criança tem isso, provavelmente ela tem um papai ou uma mamãe que tem o mesmo perfil de personalidade. E aí ela não vai ter só o fator genético, ela vai ter o fator ambiental, uma soma das 2 coisas, o genético, a predisposição, mais um papai e uma mamãe hiper preocupados. Nossa, ela vai virar uma bomba de preocupação. Vai ser a criança que vai ter crise de ansiedade, vai roer unha, xixi na cama, não vai dormir. E isso é uma coisa que você falou que é super interessante, da questão ambiental também, da gente também se cobrar, sabe? Eu sei que pai e mãe geralmente se cobram muito, principalmente a mãe, a marido. A desculpa. mãe, Muita culpa. A gente... Nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Nasce uma culpa, Mas assim, muitas vezes a gente fica falando da criança, e eu falo eu mesma, né? Porque eu gosto muito de joguinhos de celular. Eu fico até brava com o Paulinho, amor, vamos jogar junto e tal. Eu instalei um aplicativo de escape room, que eu fiquei com muita vontade de jogar e tal. E eu falei, vamos jogar, legal. Mãe. Mostrei pra ele fez... Não, mas ó, já que, né, tô sendo acusado aqui injustamente. Não, mas deixa
Deixa eu só explicar. O celular, pra mim, ele é trabalho. Ele é trabalho. Eu não gosto de usar pra lazer. Então, se eu vou ter lazer, eu vou sair do celular, porque eu já tenho que ficar muito nele. Então, eu não vou arrumar joguinho pra jogar no celular, sabe? Eu adoro, gente. Eu vou me livrar do celular legal. e fazer outra coisa. Entendi. Eu aprendi um joguinho novo agora no celular que eu acho tão legal. Tem uns joguinhos bobos, sabe? Que tipo achar gatinho, sabe? Assim. Que pra mim é bom. É relaxante, eu sei, Porque mas relaxa. eu não quero. É Eu fico relaxante. procurando. Ou tem um jogo da marca dos logos, que daí eu faço até com as crianças, pra eles conhecerem o logo. E agora os meninos, eles estão andando na rua e a gente traz isso pro físico mesmo. Pro Sai do analógico. sai do virtual e vai pro Sim. físico. Então aí eles veem marca de carro. Renault, Skoda, Ford, Fiat. É muito legal, eu adoro essas Então, coisas. aí a tela, ela pode ser uma ferramenta usada a nosso favor também. Ela pode ser uma ferramenta relaxante, né? Mas A eu tecnologia. acho, aqui Mas entrando na discussão aqui de casa, eu acho que não pode estar sempre relacionado, o lazer sempre relacionado à tela. Sim, Ah, sim. Não, sim. isso com Não, certeza. equilíbrio, com certeza. equilíbrio. Qualquer lazer, vamos fazer, estamos fazendo junto aqui, mas tá na tela, gente. Vamos tentar uma coisa sem tela, né? Foi por isso que eu falei sobre a questão da culpa, né? Porque muitas vezes a gente fica controlando, a gente preocupa com o tempo de tela dos filhos e a gente quer fazer o que é certo pra eles, mas a gente não se dá o exemplo, né? Tem um tempinho, vai lá e pega o celular. Tem um tempinho, vai lá e pega o celular. Tá Ou se conversando. vai assistir TV. A gente combina assistir TV junto. Um todo vai pegar o mundo celular. junto. Quem tá junto já vê. Essa pessoa não tá interessada em estar aqui com a gente. Ela quer ficar no ela celular. quer ficar ao no invés de ficar celular. aqui com a gente. Então, assim, pra gente tomar cuidado também da gente ser essa pessoa de exemplo, né? Não, tô aqui. Igual a gente não pega o celular na mesa na hora de comida de jeito nenhum. E assim, isso é pra todo mundo, pra todas as idades, até pra visita. Então, assim, pra gente ser exemplo. Eu tô falando isso porque tem muito pai e mãe que conversa comigo e fala assim, eu não aguento meu filho, tá o tempo todo no celular, porque a gente vai conversar e vai comer e tá no celular, que não sei o que, aí a pessoa tá desabafando e a gente é complicado, mas você tem que conversar com ele, tenta fazer coisas junto com ele, aí eu tô dando conselho, conversando, a pessoa tá no celular. Daí Por que será, né? Exato, é o que eu mais vejo lá no consultório, né? Porque pai e mãe, os cuidadores principais, às vezes tem família que não é o pai e a mãe, às vezes é a avó, a tia, enfim. Eles têm o maior poder de influência no comportamento pro bem e pro mal. Então a criança tá aprendendo como enxergar o mundo, como existir, como reagir com o pai e com a mãe. E aí acontece muito algo desse tipo lá, assim, os pais, mas ele explode na hora da raiva, ele grita, ele xinga, ele Isso é joga verdade. coisas. Aí a primeira pergunta que eu faço pros pais é, quando você tá com muita raiva, como você se comporta? E isso me dá um ódio, Dani, porque o Paulinho fica aí, ó, tá vendo? Por isso que seu filho faz igual. Eu nem falo assim, pode parar. Falou sim, uma vez você falou, mas você tinha Mas razão, marido. não com esse tom. Mas ele não tinha fala razão. Assim, todo Não. mundo faz igual. De Ele desejo. falou fofo, ele falou, Dri, é medo, né, também. Ele falou assim, Dri. É medo. Dri, posso te falar uma coisa? Dri, Você não tem nenhuma ferramenta na mão pra atirar em mim? Que bonitinho, mentira. Você tá calma? Mas a gente tem essa liberdade entre nós dois, graças a Deus, sabe? De um poder apontar o defeito no outro e falar, não faz isso, sabe? E ele falou, Dri, você fez igualzinho, sabe? Então, aí eu, putz, que raiva, Sim. ele tem razão. Dessa vez. A parceria no casamento serve pra isso também, né? O nosso parceiro é a pessoa que mais conhece a gente. Ele vai enxergar coisas e ter coragem de falar coisas que às vezes as outras pessoas não vão, né? E a gente pode crescer com isso, né? E aí, eu pensando no modelo de comportamento agora, eu fiquei pensando que nessa coisa de um pai muito preocupado, uma mãe extremamente preocupada, extremamente ansiosa, medrosa, também é um ponto de atenção para quem tá escutando a gente, né? De você precisa se observar, porque assim, você pode estar sendo um grande fator influenciador aí de ansiedade no seu filho, né? Eu já atendi no consultório, por exemplo, uma criança com demanda de medo. Então, uma criança muito apavorada, muito medrosa, tudo ela tinha medo. Quando eu comecei a investigar a família, as pistas todas ali que vinham aparecendo, eu descobri que a mãe era uma mãe muito medrosa, o mundo era muito ameaçador para ela. Então, assim, o filho ia pegar uma coisa que nem é perigosa. Eu lembro, era um brinquedinho de ferro lá no consultório, que é um brinquedo, tá lá no Você consultório. viu pra brincar. isso? Eu vi. Uau. Isso é pista, né? Ela fala assim, não, filho, isso é muito pesado, pode te machucar. E aquilo entrou pra mim, assim, é um brinquedo que não machuca, tá ali no consultório pra brincar. Uau, E eu falei, pronto, eu já entendi a dinâmica dessa família. Aí depois eu fui conversar com essa mãe e ela falou o quanto a mãe dela foi super protetora com ela e muito mais medrosa ainda, assim, sabe? E isso não é sinal de amor, tem gente que até confunde, né? Não, porque eu amo tanto meu filho que eu tô protegendo
protegendo ele. Tipo, parece que eu não amo. Ela até né? acha que é um ato de amor, né? Mas você tá prejudicando o teu filho. E aí foi a mudança no comportamento dessa mãe. Eu falei, você precisa deixar teu filho viver mais experiências aí na vida, empurrar, sair de cena. Falei pra ela, se você não tá dando conta, deixa o teu marido, porque ele não tem esse funcionamento, deixa que ele leve ele no parque pra subir na árvore, cair da árvore, se ralar, né? E pular, porque eram coisas que o menino não fazia. Mas como que ela vai confiar, né? Como que ela vai confiar? Tem que confiar Se ela mais, acha que o marido não é protetor suficiente, como que ela vai deixar o marido ficar só com o filho no parque, né? E tem horas que a gente deixa por saber que vai ser bom pro filho mesmo, né? Por exemplo, o nosso filho de 12 anos, ele anda 15, 20 minutos a pé até a escola de tênis de mesa dele e ele volta. E ele tem 12 anos na cidade, sabe? E assim, tem horas que a gente fica, né, com uma certa ansiedade, preocupado, a gente fica. Nas primeiras vezes que ele foi sozinho, sim. Agora a gente já viu que ele sabe voltar pra casa. Depois acostuma. Já não se perde. Ó, lembrando, gente, que a nossa cidade é super segura, tem policiamento, as delegacias pequena. estão vazias. É outra realidade, nada, gente. outra realidade, não dá pra comparar com a realidade. Não tô falando pra São você Paulo. que mora, sei lá, numa cidade grande que é perigosa, deixar seu filho fazer isso. E assim, eu tô falando tudo isso aqui pra vocês, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu tô no topo, assim, eu sou no ápice. Pra mim é um grande desafio, vocês estão falando aí de filhos, então assim, quando minha filha teve que andar de ônibus aqui em São Paulo, sair na rua sozinha, todos os cenários trágicos passaram pela minha cabeça, ainda passam pela minha cabeça, todos, e menina, sendo menina ainda, né, mais preocupação. Só que assim, eu não podia prender ela em casa, falando, não, eu te levo pra todos os lugares, eu vou parar a minha vida. E nem mostrar que você tá com muito medo, né, Dani? Exato, pra ela também não se tornar uma pessoa muito medrosa, apesar do que eles têm muito contato com a minha parte medrosa, mas eu falo muito sobre isso. Eu falo, ó, eu tô com medo, mas vai. Eu preciso superar isso, né? Então teve a viagem de formatura do André, meu filho, ele tava com 14, ele ia pegar ônibus de viagem lá pro sul do Brasil, ficar uma semana lá, em praias, em parques e tal, também, 1000 cenários trágicos, o ônibus de viagem caindo no barranco. Ai, meu Deus do todas céu. aquelas coisas horríveis, assim, eu sou muito boa pra pensar em tragédia. A gente é criativa, só que não tem assim, como. Gente, nenhum amiguinho vai querer sentar com ele. Ou ele foi no Beto Carreiro, ele vai naquela torre de 100 metros, vai abrir só o cinto dele e ele vai cair, sabe? Meu Deus do céu. Só que eu guardei tudo isso pra mim e falei, vai, curte, seja feliz, vive suas aventuras todas, e entreguei pra Deus. E ele foi e voltou fortalecido, né, de Cheio saber de que ele é histórias, capaz, né? né? Eu acho que, assim, tô dizendo pros pais que nos ouvem, você precisa estar atento pra ver se você não tá sendo o fator que prejudica o teu filho nessa questão de medo e ansiedade, né? Nosso papel é importantíssimo, né? Não tem como a gente desatrelar e delegar as telas, né? Aos influenciadores digitais pra ditar os comportamentos dos nossos filhos. É mais um episódio pra falar que você, pai e mãe, tem que estar presente, tá? Tem que ser responsável. Você é responsável. Não é só no papel, pelo né? que seu filho vai se tornar. É. Mas sabe uma coisa que eu lembrei você falando de viagem? O meu filho foi fazer uma viagem pra Toledo, aqui perto, uma cidade que é bem medieval e Perto tal. não é, né? mas é aqui na Espanha. 3 horas daqui. Não é igual ir pro Beto Carreiro, de São Paulo pro Beto Carreiro, amor. Sim. É mais perto, E aí... Ai, eu tô rindo. Mas, gente, eu sou farmacêutica. Daí eu peguei uma bolsinha pra ele e eu peguei, ó, filha, esse aqui é comprimido pra dor de cabeça. E escrevi, dor de cabeça. E ele ia dormir fora, tá? Com 11 anos, ia na viagem pra dormir fora, com a escola e voltar no outro dia. Esse é pra dor de cabeça, essa pomadinha é pra picada de pernilongo. Essa daqui, aí eu fui falando. Essa mochila de pastilhinha remédio. aqui, você bota na água se você sentir dor de barriga, enjoo. Esse comprimidinho rosa, se você sentir enjoo na viagem, você toma, porque daí você vai ter sono, mas pelo menos você não vomita. Eu falei, gente, o menino tem 11 anos de idade, ele não pode. Rodri, se eu estivesse aí perto de você, eu ia te dar um abraço e falar, amiga, tamo junto. Eu fiz isso Eu te entendo, também, né? igualzinho. Mas ele tem 11 anos, Dani. Aí eu fui separando a bolsinha. Esse aqui é o kit higiene. Aí separa. Esse é o pijama. Ele olhou pra mim, mamãe, eu sei identificar meu pijama. Você não precisa colocar numa sacolinha e escrever pijama. Pijama. Aí, por fim, o que eu fiz? Não mandei nada. Nada. Nem remédio
remédio eu não pijama. mandei. Não, eu não mandei a bolsa de remédios, não separei tudo em sacola, só coloquei o kit higiene dele dentro de uma bolsinha, que era escova de dente, fio dental, essas coisas, e ele foi com a roupa dele. Ele foi dormir uma noite só. Eu pensei, se ele ficar com dor de cabeça, vai ficar com dor de cabeça. Se ele vomitar, vai criar história. Tem professor lá. Tem professor, Vai ter um tinha 3 professores vai ter um adultos. adulto lá pra ajudar. Claro. Tem farmácia lá perto. Tem farmácia. Aí eu falei, não. Eu falei isso pra você porque esse feriado eles foram pro acampamento da igreja e eles já arrumam a mala deles. Então eles arrumaram tudo, só que aí eu fui arrumar a bolsinha de remédio, fiz igual você fez, remédio pra dor de cabeça, dose. E aí eu enchi uma bolsinha enorme, entreguei na mão deles e a Raquel olhou pra mim, riu e falou, mamãe. Ela só falou isso. Eu coloco spray antisséptico, band-aid, nebacetinho. Neurótica, né? Neurótica. Não usaram nada, né? Não usaram nenhum remédio. Gente, que criança de 11 anos, o Daniel tinha 11, que criança de 11 anos vai tomar um comprimidinho de Sorrisal pra dor de estômago, se ele comer uma pizza a mais? Não vai, gente, não vai. Eu fiquei, meu nem Deus. sabe identificar, na verdade, Mas né? é a nossa mente preocupada, a gente antecipa situações trágicas, né? Tudo que pode acontecer é pra dar uma sensação de controle, né? Porque o descontrole é desesperador, né? Então isso é eu não tô lá, eu não tô lá. né? Então, Não, você isso. adulto ouvindo esse episódio, normal, outra normal. lição pra tirar É aqui. normal. Quer tratar a ansiedade dos seus filhos? Trate a sua primeiro. Olha aí. Que isso vai Exato. ajudar bastante, né? Em resumo, Em isso. resumo, começa por aí. Sim, gente, olha, infelizmente a gente identifica, a gente que trabalha com crianças e adolescentes, a gente identifica que tem muita criança ansiosa. Tente você, adulto, pegar uma criança, as crianças que estão despegar não, né? Não, pegar a criança em espanhol é bater numa criança, né? Não, Tem sim, tanto mas cuidado. pegar, parece que você tá pegando a criança também. O que você quer fazer com a criança? Não, de você promover atividades que liberem a ansiedade também, né? Porque, por exemplo, uma atividade física, ou vai olhar as estrelas, vai correr, vai fazer brincar de cada macaco no seu galho, umas coisas assim que vai liberar a ansiedade, né? Seja um promotor, um agente de liberação de ansiedade. Olha isso aí. Só para complementar, é uma das coisas que eu recomendo. Então, quando aparece uma demanda ali de ansiedade infantil no consultório, eu falo exatamente isso que você falou, Adri. É só criança precisa viver a infância sendo criança, com coisas de crianças e outras crianças. Então, assim, vai interagir com outras crianças, vai correr, gastar energia, atividade daquelas que a criança fica suada, que o suor escorre, suja de preto o rosto, assim, o catarro pro lado, assim, Ai, escorre. Senhor. É Isso esse muito tipo de bom. atividade, vai jogar, vai conversar, vai dar risada, isso é um remédio natural contra a ansiedade. Quanto mais sua criança estiver exposta a esse tipo de atividade, socialização com crianças da mesma idade, mais saudável ela vai ser. E o equilíbrio das telas. Eu acho que é isso. As atividades, equilíbrio de telas e o exemplo dos pais. Se a gente puser isso num combo, seria o remédio perfeito para ansiedade na infância. E pra você que é adulto, você quer tratar a sua ansiedade, você quer conversar, identifica seus pontos de ansiedade, busca um psicólogo, porque o psicólogo é o profissional que vai te auxiliar, que vai ajudar. E nós temos aqui também um podcast, que é o podcast literário, onde a gente fala do livro do Henry Noe, chamado Tudo Se Fez Novo, onde a gente fala bastante de ansiedade para adultos, né, amor? É um livro, gente, maravilhoso, que eu já li várias vezes, pra vocês verem o nível de ansiedade que eu já estive, né? E Dani, cada vez que você vem pro nosso podcast, eu acho que você conta de uma nova frente digital que você está explorando, essa né? mulher é imparável. Essa mulher já teve blog de família, blog de filhos, páginas do Instagram, perfis diferentes. Agora ela está se aventurando no mundo dos vídeos para YouTube, Dani. Que história é essa? Jesus amado. Isso fala muito da minha mente acelerada. Minha mente não para, nunca. Eu tenho que ter um autocontrole, assim. Mas foi uma ideia, porque assim, pensando em todos esses temas, a gente passou por muitos deles, eu mesma me peguei assim, meu Deus, como sobreviver essa geração sem enlouquecer? Porque é o que eu mais escuto das famílias, as famílias desesperadas, preocupadas. E eu falei, vou pegar meu conteúdo de estudo e prática clínica, experiência pessoal e tentar passar adiante, levar pra frente. Só que foi aquele desafio, né? O pessoal de hoje não tem paciência para vídeo longo e eu não tenho capacidade de transmitir conteúdo superficial, eu não gosto de ser muito superficial naquilo que eu faço. Aí eu falei, bom, vou criar o YouTube, que lá eu posso ir com profundidade, e vou fazer uns shorts aí para colocar na rede social para as pessoas irem acessando um pouquinho do conteúdo. Só que tá muito no começo ainda, tô engatinhando, e Paulinho até me dando umas dicas aí. Eu acho que até o fim do ano tá bom o negócio.
Não, já tá ótimo. Só precisa de alguns ajustezinhos, mas conteúdo você tem muito bom. A gente, muito bom, é muito bom. A gente fica preso pelo seu conteúdo. Esse de sobreviver é muito legal. Eu vou compartilhar no meu Instagram, inclusive, Dica agora. de sobrevivência na selva? Como que é? Não, dica de sobrevivência pra quem tem criança perto. A selva que é esse mundo, né? Então tá lá, procura por Dani Marques. Como é que você tá no YouTube? É o mesmo @ do Instagram, Dani Marques _psi. Você encontra tanto o Instagram quanto o YouTube. E tô focando nesses 2 canais agora pra não surtar também. Me falaram, faz o TikTok, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, vou enlouquecer, não dá. Não dá, Tem que gente. fazer Então, por dancinha, enquanto, colocando, ó, como sobreviver a esta. Eu gostei de um vídeo que você fez pro Instagram, que foi assim, meu filho jogou Uno hoje na psicóloga. Eu fico chocada sempre. Aí você colocou o que ele aprendeu, ou o que a psicóloga observou jogando Uno. Aí você colocou a lista de coisas lá, achei bem interessante. Aconteceu isso ontem, o Paulinho me deu uma bronca. Eu falei pro nosso filho, o que você fez na psicóloga? A gente jogou... O que era que ele tinha jogado? Jogo de bloco, não sei o que tem. Era algum jogo lá, eu não lembro jogamos, qual que não sei o que tem. Eu falei, filho, você só jogou? Ela não conversou com você, não? Ele falou, conversou um pouquinho antes e um pouquinho depois, né? Aí eu lembrei do vídeo da Dani, eu falei, mas ela observa muito quando está jogando também. Sim. E eu sempre alerto os pais no início da terapia, assim, seu filho vai chegar em casa falando que só brincou, que só jogou. Mas acredite que tem muita coisa acontecendo ali no meio da brincadeira, do jogo, do desenho, assim. O psicólogo que tá atento mesmo, ele tá não só observando e pegando pistas, mas já fazendo algum tipo de intervenção no meio do jogo mesmo. Então, ontem mesmo eu tava jogando Batalha Naval, fiquei 50 minutos jogando Batalha Naval, e aí eu falei, se esses barcos aqui fossem situações da sua vida, você pudesse destruir, o que você destruiria? E aí ele já me deu informações muito importantes ali. Olha, que legal. Então, ele vai chegar em casa e falando, só joguei Batalha Naval. Pois não, mas a gente acredita, a gente acredita. Que no fundo tem alguma coisa, né? Não, mentira, amor, a gente acredita. É muito bom, Dani. Obrigado por bater o ponto mais uma vez aqui no podcast Irmãos.com. A sua companhia é sempre uma delícia. A gente aprende muito e mata a saudade também. Que a gente consiga logo marcar a sua volta aqui, já pensando num tema que com certeza vai ser muito útil. Sim, obrigada, gente. Obrigada pela parceria aí nesses 13 anos de estrada. Uau, 13 anos. A gente contou, né? Fazia tempo que a gente tava pra contar quanto tempo tinha de podcasts juntos. 13 anos você participando do podcast Irmãos.com. Que doido, a gente não tinha nem o Dan. Pois é.